ótimo dia para você que nos acompanha aqui no Agrofag. Professor Celso, mais uma edição com muitas informações sobre o campo para quem está em casa, né? Bom dia. Bom dia, Tonela. Bom dia a todos que nos assistem. No Agrofag de hoje, você vai acompanhar. As chuvas dos últimos dias provocam muitos prejuízos em todo o Paraná. Produtores têm que improvisar para evitar danos ainda maiores. Números mostram que o mês de outubro já é o período mais chuvoso do ano. Agrônomo dá dicas de como prevenir doenças dos cítricos, como o greening e a gomose. No Agrocast Fag, a conversa sobre economia rural e taxas de juros. Tem informações sobre o cultivo de mangas, Congresso Nacional que reúne mulheres do agro e você vai conhecer esse equipamento, uma arrancadeira de mandioca. Siga com a gente, a partir de agora estamos juntos pela KTV e pelo YouTube. Professor Celso, não tem como a gente começar o Agrofag sem falar dos prejuízos e estragos causados pelas chuvas que atingiram todas as regiões do Paraná nesses últimos dias, né? Pois é, Antoniela, foi uma semana de muita chuva, né? Muitos estragos, né? E o agricultor agora tentando amenizar tudo o que ocorreu, né? Isso mesmo, e a gente vai exibir daqui a pouco uma reportagem que fizemos aqui na região de Cascavel e que mostra como o mês de outubro tem se caracterizado como o período em que são registrados os maiores índices de chuva. Mas antes nós vamos acompanhar imagens impressionantes que foram enviadas por produtores rurais aqui para o Agrofag e a nossa produção separou. Olha só, professor, a gente vai começar mostrando aqui essa situação bastante difícil lá na propriedade da família do seu Juscelito Keio, em Capanema, no sudoeste do estado. Trabalho que deu para resgatar os porcos que estavam correndo risco dentro do chiqueirão. Olha só, professor. Entrando aqui no chiqueiro agora, estamos tirando os porcos. Botar água lá. E não para de subir. Estou tirando dois. Os porquinhos estão aqui, vamos tirar. Não, lá não. Você soltou de novo essa praga. Pronto? Conseguiu o que queria? Vai de volta. Tirando os porcos do chiqueiro. Professor, essa é a vida, né, do produtor rural, muito esforço aí da família do seu Juscelito para tirar os porcos, né? Não é fácil, né, Antoniela? Chovendo, a água subindo e você vendo sua produção, seus animais ali que podem se perder. Então o agricultor é assim, ele é muito assim criativo, né? Ele arrumou um jeito de tirar, né? Mas não é fácil, a vida do agricultor não é fácil. Tem que ter muita dedicação realmente, né? Muita dedicação e muito cuidado, muito carinho com a sua criação, né? Isso mesmo. E agora a gente tem outro vídeo que traz uma situação chocante, foi em dois vizinhos também no sudoeste do Paraná. Essa granja foi atingida pela enchente. A informação é de que 90 mil pintainhos estavam alojados em 3 aviários e que 70% da produção foi perdida. Olha só essas imagens impressionantes. Agora sim, ó, olha lá, o tempo ali, ó. Pode pegar, deixa eu ver. Vamos mandar pro carro de seguro dele.
uma tristeza ver essas aves sendo arrastadas pela correnteza, né? Tudo inundado nos aviários, professor. É uma imagem impressionante, né, Antoniela? E você veja bem, duas situações incríveis aí, né? As aves não tendo como tirar as aves, sendo levadas pela enxurrada. E o agricultor, né, de mãos atadas, não poder fazer nada. Imagina o prejuízo desse agricultor, né? Sem ter o que fazer realmente. E agora, professora, a gente tem mais imagens lá em Dois Vizinhos ainda, que é uma cidade com a economia voltada totalmente, né, para a agricultura e pecuária. E nós recebemos um vídeo do seu Algolino. Olha só o que ele mostra para nós. Pessoal, aqui estou na frente da loja aqui, ó. Certo? Estou aqui na frente mostrando onde é que eu estou aqui. Aqui na frente, aqui na avenida, caminhão do Fávero lá, o Anélio usou para tentar quebrar um muro, acabou atolando, ficou lá. E abandonamos lá ele e deixamos quieto. Olha para vocês terem uma ideia onde é que está a água aqui, ó. Ali no moinho da Dona Elza, a água entra por uma porta e sai para outra. Vou mostrar para vocês como é que está a situação. Aqui para vocês terem uma ideia como é que está a água, né? Então estou aqui atrás. O moinho tá lá, então se você perceber, a água tá aqui. O moinho lá embaixo, ó, até no coberto, o restante tudo debaixo d'água. E aqui a entrada ali do moinho aqui atrás. E aqui a garagem da Agroplanta, faltando aí uns 4 metros para chegar a água aí. Não falta muito não. Coisa de cinema, coisa de cinema, gente. Olha, eu não tinha visto um negócio desse aqui, uma força da água do tamanho que teve aqui. Já vimos casa passando inteira aqui embaixo aqui. Não sei se da onde que veio, não sei se é daqui perto ou é mais longe, mas estava boiando uma casa agora há pouco aqui. Temos aí molhado e tudo mais, mas temos presente. E colocando para vocês aí a situação. Estão precisando de ajuda. Muita gente na cidade está precisando de ajuda aí. Se tiver alguém disponível aí para se disponibilizar, ajudar aí o bairro Sagrada Família aí, em uns pontos mais baixos aí, gente, essa é a hora. Desastres realmente, né, na área rural e também na área urbana, como o seu Algolino mostrou para a gente no vídeo. A região do sudoeste foi muito atingida, né, Antoniela? Foi um excesso de chuva, né? E a gente vê na área rural e na área urbana, né? Bom, a força da água é violenta, né? Quando ela chega, ela causa estragos muito fortes, né? Agora é reconstrução, né? Solidariedade do pessoal, né? Doações, né? E reconstruir. Isso mesmo. Continuamos falando então lá da região sudoeste, em Planalto também, algumas lavouras de soja, né? Recém-plantadas também bastante afetadas. Olha só esse vídeo. A gente consegue acompanhar que a terra não foi capaz aí de suportar o volume de água. Olha só, professor. Apesar de todos os esforços, né, dos manejos de conservação de solo, é um excesso de chuva que não consegue, né, não consegue segurar, né? Então, faça os manejos, faz tudo corretamente, mas com uma precipitação tão alta, né, não tem tempo da terra absorver essa água, né? Então, ocorre isso daí, essa erosão e vai criando caminho e vai indo para regiões mais baixas, né? A terra levando tudo realmente, né? Essa água empurrando. Vai semente, vai as plantas vai nutrientes, vai semente e o agricultor vai ficar preocupado que vai sobrar buraco na lavoura, né? Sim, com certeza. E um dos componentes de produção fortíssimo é o stand, né? População final, provavelmente vai afetar a população final, né? Então poderá, vamos dizer, dependendo da lavoura, terá que replantar, outras não, mas fica uma incógnita, né? Então, muita chuva não é bom, né? Excesso de chuva não é bom. Exatamente. Olha só, a gente consegue ver o volume que fica, né? Olha só esses curva de nível totalmente aí lotada, né? Quer dizer, a capacidade de campo, né, de absorção dessa água não tem mais, né? Com certeza. Professora, a gente também vai mostrar agora a realidade de Realeza, que teve aí áreas de piscicultura também bastante atingidas. Vamos acompanhar esse vídeo, então, lá da cidade de Realeza. Olha no açude lá, ó. Tá entrando água do rio pelo cano lá, tá vindo pra dentro da açude. E sem demora, ela entra aqui, ó. Já tá pertinho para entrar aqui, ó. E é alta a represa. Vamos torcer que não estoura, né? Eu não sei se essa vez já não vai embora os bichos. Os tanques inundando realmente, né? Realeza e Santa Isabel, como a gente viu.
E atingiu todas as fases da atividade agrícola, inclusive a piscicultura, né? É também preocupante, porque a piscicultura é um nicho, né, familiar, de pequena família, né? E está aí agora perdido praticamente, né? Atingido também. A gente também agora vai acompanhar imagens lá de Salto do Lontra, que teve produção agrícola e também afetada. Olha só quanto barro. Aqui o rio fica lá embaixo. A água ela atingiu até aqui, ó, destruiu tudo aqui, a roça aqui, ó. E ó, o rio fica lá embaixo, ó. Mas ele vem meio que destruindo tudo. Aqui é o lugar que estava cheio de água. Agora baixou os rios, né? Ali subiu até em cima das árvores. Ali tinha umas bananeiras, você foi. Isso 2 dias de chuva. O rio ele estava aqui em cima do barranco. Agora vocês estão vendo aí que está baixando. Mas o estrago foi grande. Aí ó. Aqui dá uns 5 metros de altura e o rio chegou aqui em cima. Pegou aqui e foi lá, ó. É uma coisa impressionante. Olha a situação que tá as roças aqui. É muita água. Agora tá baixando o nível dos rios aqui, mas tá. Ali invadiu a roça. A estrada aqui foi meio que destruída, né? Aqui tinha plantação de mandioca, levou praticamente inteira. Lá onde está o rio, em 50 metros mais ou menos daqui. Aqui onde vocês estão vendo, arrancou todas as mandiocas, o rio foi até na casa lá em cima. Isso aqui então é o rio Lontra, que atravessa a cidade de Salto do Lontra lá. Em 2 dias choveu 250 milímetros. É muita chuva, meu povo. 250 milímetros em 2 dias, o volume, né, que chegou o rio Lontra aí, professor. Aí não suporta, né, Antoniela? Vai transbordar, né? E você veja a força da água, a força de destruição, né? Você vai perceber realmente os estragos, é quando essa água começa a baixar, ele filmou aí, né? Então você vai conseguir aí mensurar, medir o que foi feito, né? E as estradas, né, estragadas, lavouras invadidas por água, né? É preocupante, é uma situação muito difícil. Isso mesmo. E outro rio que também atingiu um volume muito acima do normal é o rio Piquiri, lá na região de Francisco Alves, aqui no oeste do Paraná. Temos imagens também, olha só. E aí, pessoal, dia 31 de outubro de 2023, em Francisco Alves. Essa é a nossa situação aqui, rio Piquiri transbordando, jogando fora, alagando as propriedades aí da região. É isso aí, pessoal. Infelizmente aí, muitas chuvas na região aí, que acaba prejudicando muita gente. Professor, então, difícil essa situação para os produtores rurais que agora vão ter que se reestabelecer novamente, dar conta de todos esses prejuízos na produção. Veja bem, Antoniela, nós estávamos falando do sudeste, agora estamos falando do oeste, né? Então não foi só uma região, vamos dizer, prejudicada, né? Foi uma parte do estado, né, que sofreu com isso daí, né? E a agricultura vai ter que ver o que fazer, né? Vai ter que ver quais são os estragos e o pessoal medir o tamanho desses estragos, né? Mas não é fácil, não. E olha só que informação importante essa que nós levantamos nos arquivos do Agrofag. Essa é a capa do programa no canal do YouTube, que corresponde à edição do dia 23 de outubro do ano passado. E veja, o assunto principal foi a chuva também, identificando aí, né, esse mês de outubro como o mais chuvoso do ano realmente, né, professor? A estatística tem mostrado isso. Nós temos uma estação meteorológica aqui, Antoniela, e o levantamento que o professor Ismael fez, desde 2017 até agora, é o mês mais chuvoso. E com altos índices, assim, por determinados dias, com altos índices de chuva, né? Então, realmente, o mês de outubro é um mês mais chuvoso e esse ano, né, em especial em algumas regiões, com maior intensidade. É isso aí. E essa semana nós produzimos uma reportagem para mostrar se as lavouras aqui da região oeste foram novamente afetadas e também para conferir as estatísticas sobre o clima que estão transformando o mês de outubro no mais chuvoso do ano. Nessa propriedade, na região de Céu Azul, o Ricardo planta 125 hectares de soja. O trabalho está bem avançado
e mais de 90% da área já foi plantada, faltando apenas 8 hectares para serem semeados. Hoje, aproveitando o dia de estiagem, o Ricardo veio até a lavoura para conferir os impactos da chuva. Onde correu a água, levou tudo, levou semente, levou adubo, e então ali já é um prejuízo. Agora o que a gente precisa avaliar? Precisa avaliar o que vai nascer de semente e o que não vai nascer. Pelo que eu estou olhando aqui, nessa área aqui, nasceu bem relativamente, né? Vai ter alguma falha ou outra, mas nada que precise de um replantio. Mas aí precisa ver como é que ficou a área total, né? Estou falando só de um pedaço. Os primeiros dias após o plantio são decisivos para a boa germinação das plantas. Mas com a chuva intensa dos últimos dias, houve erosão aqui na propriedade, principalmente nessas áreas mais inclinadas. O produtor faz questão de mostrar os efeitos da chuva no solo. Provavelmente essa semente aqui que foi embora. Então aqui era para ter semente, era para ter uma semente e não estou achando. Ou ela foi mais para baixo, ou ela vai ser difícil de sair, entendeu? Então esse que é o tipo de problema que a gente tem, ó. E aí essa terra vai ficando dura e a semente não consegue sair. Entendeu? Então aqui é uma falha. Então se isso aqui fosse geral, ó, aqui tem outra falha, entendeu? Então se isso aqui fosse geral, ia dar bastante problema. Ó, então esse aqui que complica quando acontece isso. Você fez a questão da adubação, enfim, vocês planejaram para isso e a chuva também faz esse movimento da camada superficial ser levada para baixo. Isso também prejudica, né, Ricardo? Exatamente. Então esses pontos onde a gente fala que a água escorreu, levou tudo, levou adubo, levou tudo. Agora onde a água não escorreu, como a gente planta com uma profundidade de 3 a 4 centímetros, né? Eu acredito que não teve muito problema de levar embora. Mas aonde teve a água escorreu bastante aqui, aí já era. Então a grande questão nesse caso aqui, é o que vai emergir ou não de semente aqui. Os índices de chuva registrados nos últimos anos no mês de outubro estão chamando a atenção dos produtores. O Helmut Pleio é gerente da Fazenda Escola do Centro FAG. Ele cita os dados da estação meteorológica instalada na fazenda, que confirmam que esse período está se transformando no mais chuvoso do ano. Como é que a gente pode analisar essa situação do mês de outubro, que a gente percebe que em relação aos outros meses tem sempre uma alta, né, histórica de níveis pluviométricos? Como é que a gente pode avaliar isso e conforme os dados aqui da estação meteorológica da Fazenda Escola? Então, eu consultei, né, os dados do ano passado, no retrasado, que eu também estava assim, assustado, né, com todo esse volume aí. Mas a gente observa que nos outros anos se repete esse volume em outubro, né? A gente vê em 2022 teve até o dobro, né? Nós tivemos no ano passado em torno de 700 milímetros de chuva no mês de outubro. Em 2021 nós também tivemos acima de 700 milímetros em outubro. Agora, aqui, os dados da estação aqui, nós estamos chegando perto de 400 ainda, não atingimos 400 milímetros em outubro, né? Então, é muita chuva, claro, é muita chuva, mas a gente esquece muito fácil o que aconteceu no ano anterior, né? Eu até me lembrei, depois de verificar esses dados, que realmente ano passado eu até atrasei o plantio. Eu não consegui terminar de plantar antes da chuva, eu tive que plantar em novembro uma área porque não tinha condições de entrar na lavoura, né? Esse ano deu tudo certo até aqui, conseguimos terminar o plantio, mas estamos enfrentando aí esse grande volume de chuva, né? Claro que é alto, né? Apesar de ser meio que repetitivo para essa época, mas não tem como a gente se prevenir, né? Por mais que a gente siga as boas práticas de manejo, de conservação do solo, faça assim, tenta deixar o máximo de cobertura para fazer o plantio direto na palha e tal, só que acaba ocorrendo algum prejuízo, né? Em função do escorrimento, é muita água para infiltrar. Se a gente parar para olhar os dados do sudoeste, nesses últimos dias, o estrago foi muito maior. E aí sim, esses impactos, né, tanto nas lavouras, produção até pecuária, eles tiveram mais impactos. Aqui no oeste a gente consegue perceber que a região aí, né, agrícola produtiva, ela não teve tanto desses impactos. Mas acho que realmente a gente poderia ir agora lá próximo à soja para acompanhar, ver se teve algum resquício da chuva, ver como é que se funcionaram, se foi preciso utilizar inclusive os terraços, algo do tipo. Vamos lá acompanhar então? Helmut, e aqui a gente consegue observar, né, do que você falou sobre as boas práticas agrícolas e também a utilização do terraço foi necessário aqui nesse caso. Então,
teve esse acúmulo de água, mas felizmente a água não transbordou, né? E ele está cumprindo a função dele aqui, que é segurar esse excesso de chuva, né? Agora, não infiltrou ainda porque o solo está encharcado, né? Tem muita água no perfil do solo e isso vai demorar um pouco para infiltrar, né? As plantas que estão debaixo dessa água aí provavelmente vão ser perdidas, né? E assim, a gente vê que tem uma boa cobertura de palha, a lavoura em geral germinou bem, está se desenvolvendo bem, a chuva provavelmente não vai assim, ter grande impacto na lavoura que, assim, no geral, vamos falar assim, né? Mas a falta de luminosidade que teve nesses dias, talvez tenha um pouco de perda, mas a planta de soja ela se recupera muito bem também, então ela tem uma capacidade de recuperação muito grande. E como está na fase inicial, tem todo o ciclo ainda dela para ela se recuperar, digamos assim, se o tempo for correndo bem daqui para frente, mas com certeza sempre vai ter alguma chuva de mais, chuva de menos durante o ciclo. Né? E a situação nesse caso aqui a gente consegue acompanhar então que deu tudo certo, assim vamos dizer, né? Apesar de que a gente vê esse acúmulo de água aqui, mas a questão para alguns produtores aqui do oeste do Paraná é em relação ao atraso de plantio, né? Os que não terminaram ainda de realizar o plantio da soja, que terão aí um pouco mais de dificuldade, a janela um pouco mais apertada lá na frente, né, Helmut? Sim, e áreas mais declivosas também, que essa área aqui é uma área plana, vamos considerar assim, né, pelo perfil da região, né? Tem áreas muito mais declivosas que teve um transbordamento dos terraços aí com excesso de chuva, né? Então, cada um teve um prejuízo relativo à sua realidade, né? E agora está na hora de atualizar os preços dos grãos no quadro Mercado Agrícola. A saca da soja fechou a semana em R$ 124,00 em Cascavel. A saca do milho, R$ 44,00 e a saca do trigo, R$ 60,00. No próximo bloco, você vai ver como funciona a arrancadeira de mandiocas. City Farm Fag, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm Fag. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Hospital Veterinário Fag, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet Fag é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro Fag, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Colégio Fag Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilíngue. A universidade começa aqui. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário Fag. Cascavel e Toledo. Faça parte. Juntos realizamos. Estamos de volta. A colheita de mandioca ainda é feita de forma manual na maioria das propriedades rurais em todo o Brasil.
Pensando nessa dificuldade do produtor, uma empresa da cidade de Castro, na região dos Campos Gerais, aqui no Paraná, desenvolveu um equipamento para facilitar o processo e aumentar a eficiência da colheita. A arrancadeira, como é chamada, tem a capacidade de colher 2 hectares de mandioca a cada 8 horas de trabalho. Eu converso agora com o Thiago Farias, que é gerente comercial da CLK Máquinas Agrícolas de Castro, Paraná, para a gente falar sobre a arrancadeira de mandioca. Thiago, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Agrofag. Bom dia, tudo bom para todos aí? O cultivo de mandioca faz sucesso, né, no Brasil todo, principalmente aqui na região oeste do Paraná. E agora essa máquina também, né, essa arrancadeira de mandioca. Fala um pouquinho pra gente como surgiu, quando que surgiu e os benefícios para o produtor. Então, vamos começar ali o seguinte, essa máquina foi desenvolvida faz uns 10 anos, né? Nós da CLK aqui vimos dificuldade do produtor de mandioca, onde eles arrancavam com o fofador, né? E com o fofador ficava muito mandioca enterrada, além de ser um rendimento muito baixo, né? Então surgiu assim a nossa ideia de ajudar nessa questão, porque a gente pegou essa uma máquina de batata, né, e aplicamos melhorias nela e fizemos essas máquinas de mandioca. Reforçamos a faca, a esteira, até chegar no ponto ideal que ficava o produtor satisfeito, porque essa máquina diferencial dela, como todos sabem, aí, o que acontece? Ela arranca 100% da mandioca da terra, e o apofador deixa enterrado em média aí 20%. Então você tem a opção de ter ela que arranca e deixa em cima da terra só para catar, e tem a opção de você arrancar, despinicar e jogar no bag, certo? Então são 2 máquinas. Tem produtor que usa essa máquina só para recate. Por exemplo, arrancou com o fofador, depois viu que vai ficar 20% lá, vai arrancar para não perder nada. Mas o ideal é você passar uma roçadeira bem rente ao chão e vir com sua arrancadeira arrancando e arrancar 100%, fazer uma operação somente, né? Porque o rendimento, a gente tem ela de uma linha também e 2 linhas. O rendimento da uma linha hoje é na faixa de 2 hectares em 8 horas trabalhadas e de 2 linhas de 4 hectares em 8 horas trabalhadas. Então, com essa máquina, o produtor vai ficar, vai arrancar 100% da mandioca da terra, não deixando aquele valor, porque o que acontece? Os 20% não é só a mandioca que está na terra, é desde o plantio lá, que é o adubo, a mão de obra. Então, chegar na colheita, você não é aceitável hoje você deixar lá 20% enterrado. Então, essa máquina faz esse diferencial, né? Então, conforme os anos foi passando, a gente foi desenvolvendo melhorias na máquina. Por exemplo, a faca da máquina é com fusível, se pegar um toco, uma pedra, ela não vai fricar a máquina. A esteira é temperada inteira para aguentar mais. Então, tem todas essas questões que foi melhorando conforme o tempo. Mas já faz 10 anos que estamos desenvolvendo ela, e conforme o tempo vai passando, os produtores vão adquirindo e vão tendo resultado satisfatório. Só para a gente entender, essa máquina ela é acoplada a um trator, no caso? Exatamente, ela é acoplada a um trator. O trator aí pode ser para uma linha um trator mínimo de 75 cavalos e a de 2 linhas para um trator mínimo de 100 cavalos, né? Agora, sobre a questão do solo, principalmente, precisa ter um solo preparado, a questão de se tem mais desníveis, como que funciona essa questão do solo para ter uma boa colheita? Certo. Claro que o ideal, né, se não tiver muito seco a terra, fica mais fácil o trabalho para a máquina, né? Isso é óbvio. Mas não impede a máquina de arrancar. Por exemplo, se tiver muito seco, uns 60 dias sem chover, por exemplo, ela vai arrancar, mas o terrão que tiver lá seco, ela vai vir junto com a máquina, né? A máquina não vai conseguir eliminar o terrão, mas arrancar, ela vai arrancar. Mas a questão de funcionamento, ela tem o batedorzinho, no sistema do batedor na máquina e na esteira, ela vai vibrar, tirar um terrão do outro. Mas, claro, se a terra estiver mais preparada, mas para a máquina fica melhor o trabalho. Mas nada impede, ela vai arrancar, ela vai fazer o trabalho. Só que o terrão vai vir junto, né? Como se fosse no fofador tradicional, mas é a máquina que vai arrancar e vai o terrão junto com a máquina. Mas ela não impede o funcionamento da máquina, não. A máquina vai funcionar normalmente. Tiago, para quem ficou interessado nessa máquina, vale tanto para o pequeno quanto para o grande produtor? Exatamente, isso é válido para os 2 produtores, digamos, até o pequeno ou o grande produtor. Por quê? Porque não é justo você plantar e chegar na colheita e perder 20%. Isso não tem como hoje, né, com a tecnologia que nós temos. Então essa máquina serve tanto para o pequeno como o grande. Mas a máquina a gente manda o Brasil inteiro, até o exterior, manda máquina para o Rio Grande do Norte, para pequeno produtor, manda para o pessoal lá também de Honduras, África. Então essa máquina é válida para qualquer produtor, tanto o pequeno quanto o grande. Por exemplo, o pequeno pode pegar a máquina de uma linha, né? E o grande pode pegar a máquina de 2 linhas. Conforme o pequeno for melhorando, ele vai adquirindo a máquina de 2 linhas e vai. Só não é aceitável hoje, a tecnologia que nós estamos, deixar a mandioca enterrada na terra.
né? Isso não tem como hoje. Hoje o produtor pensa, ou eu mudo para esse sistema, ou eu fico para trás, né? Então, se o pequeno está pensando em crescer, ele tem que adquirir essa máquina. Por exemplo, o grande, eu tenho agora, vou deixar lá 300 hectares, mas 300 hectares menos 20%, quanto dinheiro que eu deixo de arrecadar, né? Entendeu? Ele teve o custo do plantio, teve tudo. Então, essa máquina tem que ter para você ter uma colheita satisfatória, né? 100%, digamos assim, né? Senão você está tendo a 80% da colheita, né? Para quem ficou interessado, então, e quer conhecer mais sobre essa máquina, como que faz para entrar em contato? Então, pode entrar em contato com nós via o telefone nosso, que é da fábrica, ou no site da clkmaquinas.com.br, né? Ou também pode pelo WhatsApp no meu aí, que eu acho que o pessoal vai pôr disponível aí para vocês aí no canal também. Eu vou passar para eles e põe aí pelo WhatsApp para entrar direto comigo aí, contato comigo, para nós conversar sobre alguma dúvida que tiver no maquinário, passe mais foto, vídeo, detalhe, para você ver o quanto é importante você ter uma máquina que vai ter um resultado satisfatório para você na sua colheita. Com certeza. Tiago, muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Interessante, né, professor? Aí um equipamento que pode agilizar e facilitar a vida do produtor no campo. Pois é, Antônia, toda cultura, à medida que ela vai avançando, vai crescendo, né, em hectares plantados, né, você tem que modernizar, você tem que ter colheitadeiras, né? E aí uma adaptação ou uma colheitadeira de mandioca, né, vamos dizer assim, para uma linha e duas linhas, existe para uma linha e duas linhas, né? Isso facilita. Você colhendo com máquinas, você reduz a mão de obra, você aumenta sua rentabilidade. Isso mesmo, arrancadeira de mandiocas. E hoje no quadro Isa na Fazenda, vamos mostrar os dados sobre a comercialização e o manejo dos pés de manga. Confira. A produção de manga no Brasil desempenha um papel significativo na economia e na agricultura do país. A manga é uma das frutas tropicais mais cultivadas no Brasil e o país está rapidamente se tornando um dos protagonistas mundiais na sua produção, já que ela é uma fruta apreciada tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. O Brasil é um dos maiores produtores de manga do mundo, competindo com países como a Índia e a Tailândia. Em 2022, a área plantada no país foi de aproximadamente 78 mil hectares, sendo o Nordeste e Sudeste as principais regiões produtoras. Em termos de volume, ainda em relação ao ano passado, o Brasil colheu cerca de 1,5 milhão de toneladas, com uma produtividade média de 20 toneladas por hectare, gerando mais de 2 bilhões de reais. O nosso país possui uma grande diversidade de variedades de manga que se adaptam a diferentes climas e regiões. Por isso é possível produzir em todo o território, e essa produção gera uma quantidade significativa de empregos no campo, desde cultivo, colheita, embalagem e transporte. O Brasil exporta grande parte de sua produção de manga para o mercado internacional. A exportação inclui países da Europa, Estados Unidos, Canadá e Oriente Médio. E essa produção não se limita apenas à fruta fresca. Ela também é processada para a fabricação de sucos, polpas, geleias, desidratados e outros produtos, fomentando o desenvolvimento da agroindústria, gerando oportunidades de negócio e agregando valor à produção. O incentivo de pesquisa sobre as variedades de manga desenvolvidas colaboram para a inovação agrícola, melhorando a qualidade, produtividade e resistência das frutas a pragas e doenças. É comum observarmos mangueiras em quintais e calçadas, já que ela se reproduz fácil na nossa região, que tem uma temperatura média de 24 graus, ideal para seu cultivo. Para auxiliar no seu desenvolvimento, a recomendação é realizar sempre podas para controlar o crescimento, remover galhos doentes ou mortos e promover a formação de uma estrutura saudável e produtiva. Embora sejam resistentes, ainda assim elas estão sujeitas a ataques de pragas e doenças, e o controle pode ser feito por produtos químicos ou biológicos, dependendo do manejo adotado pelo agricultor. A colheita deve ser feita quando as mangas atingem a maturidade, o que é relativa de acordo com a variedade da fruta, mas geralmente elas são colhidas quando a cor e o tamanho estão ideais para o consumo. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa. Te vejo semana que vem. Duas doenças preocupam quem cultiva pés de frutas cítricas, o greening e a gomose. O engenheiro agrônomo Jorge Geller compartilha alguns cuidados para prevenir a contaminação das plantas. Acompanhe. Uma das doenças principais que está assolando a citricultura hoje no Brasil é o greening, né? Greening é uma doença que foi constatada aqui no país por volta de 2004. Ela tem origem na Ásia, na Índia e na China, originada de lá, e que, infelizmente, chegou para os pomares comerciais e pomares caseiros aqui no Brasil, tá? Então, o greening tem essa sintomatologia, essas folhas, né, amareladas, né, tá? Esse aspecto
de planta que está amarelada, que produz pouco e que não tem muito futuro, né? Bom, o greening é causado por duas bactérias, né? São bactérias que estão na planta e essas bactérias só entram na planta quando colocadas por um vetor. O vetor é um inseto, um psilídeo, né? Chamado diaforina, o nome dele, né? Esse inseto chega de outra planta já contaminada e chega nos brotos novos e ao picar a planta, transmite então para os vasos do xilema e do floema essas bactérias. E as bactérias vão crescendo dentro do floema e xilema da planta e vão entupindo, são dois vasos condutores de seiva, tá? E a planta vai então perdendo, não recebe mais então esses nutrientes que percorrem esses vasos, ficando gradativamente então com esse aspecto. A tendência então da planta é deixar de produzir frutos de baixa qualidade e ir morrendo aos poucos, tá? Uma planta com esse aspecto aqui, né, a única coisa que se pode fazer é cortar embaixo e substituir por outra, porque o controle de greening, depois que a planta está doente, não existe. As medidas de controle então iniciais seriam a aquisição de muda de um viveiro idôneo, o viveiro que teve o cuidado de não ter aquele inseto vetor, então o produtor está recebendo uma muda sadia, sem o greening, né? E o controle do inseto pelo agricultor. Então o agricultor, quando chega no início da brotação dos citros, né, ele deve aplicar inseticidas, né? Primeiro, procurar se existe esse inseto, né? Mas se não existir mesmo, vai ter que aplicar inseticidas tentando evitar, uma forma de prevenir a presença desse inseto, porque se o inseto chegar na planta e estiver contaminado, inevitavelmente ele vai transmitir o greening, né? Essas bactérias que vão causar essa doença. E o final dessa planta aqui não tem mais jeito, é cortar e ser substituída. É assim que se faz em viveiros, em pomares comerciais, né? Quando for constatado algumas plantas, é recomendado a retirada, porque essa planta aqui é um reservatório da bactéria. Tá? Vem o inseto aqui limpo, por exemplo, né, não contaminado, ele suga a folha, ele adquire. E aí ele voa para uma planta sadia que está aqui no lado, ele transmite essa doença. Então é muito importante o greening, é a doença do momento, o produtor tem que ficar atento. Tá? E esse inseto aí, ele se multiplica muito facilmente em citros e outras plantas da região, aí, principalmente a murta, né, que é uma planta ornamental. O produtor tem que ter olho atento para essa doença e procurar um profissional para dar orientação sobre como controlar essa doença. Outra doença que o produtor, tanto caseiro como comercial, tem que se preocupar é com a gomose. A gomose é causada por um fungo que residente no solo. Tá? Então o produtor, não conhecendo, né, ele planta a muda, faz todos os cuidados, a cova bem feita, a muda oriunda de um viveiro registrado e cadastrado, e aqui no solo está o seu inimigo, né? A gomose é causada por um patógeno chamado Phytophthora, que está no solo e que com o tempo ataca essa região aqui do colo da planta, né? Entrando na casca do colo e da raiz e causando essa morte da casca. Tá? Ao prejudicar a casca da raiz, ele está destruindo o local por onde correm os vasos, né, da planta e causando gradativamente a morte da planta. Essa planta aqui, inclusive vocês podem ver, ela está condenada, ela está secando aos poucos. Tá? Depois de contaminada, não tem controle. A planta não consegue mais sobreviver. Então as principais medidas de controle é a aquisição de espécies cítricas cujo porta-enxerto, né, o cavalo, tem a resistência à gomose. É a única forma de ter controle, né? Tá? E, claro, se o produtor, percebendo que essa planta está, ele vai retirar, né, para substituir, esperar um pouco, revolver bem o solo, deixar um pouquinho exposto esse solo como forma de eliminar esse fungo que está no solo. E daí, posteriormente, vir com uma nova planta. De preferência, não uma cítrica, uma outra planta, uma outra espécie frutífera de preferência. Então é uma doença importante, não tem controle químico, né, vamos dizer assim, tá? A não ser cultivar um citrus cujo cavalo ou porta-enxerto tenha tolerância a esse fungo de solo. Veja agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias.
Nesse domingo, uma massa de ar estável e seco volta a atuar sobre o Paraná, com predomínio de sol no oeste, de acordo com o CIMEPAR. O frio no período da manhã e o sol ao longo do dia acompanham essa condição, que tende a se repetir na segunda, com temperaturas amenas. Já na terça, o tempo continua firme e os termômetros se elevam, mas na quarta, o tempo volta a ficar instável. Em Cascavel, após vários dias chuvosos, o sol prevalece hoje, com mínima de 11 e máxima de 26 graus. Na segunda, o sol permanece e os termômetros variam dos 15 aos 27. Já na terça, a temperatura se eleva, com máxima que pode chegar aos 30 graus e mínima de 18. Para a quarta, a indicação é de nebulosidade, com termômetros que variam dos 21 aos 31 graus em Cascavel. E na Terra das Cataratas, hoje também é previsto um clima agradável, com variação dos 13 aos 28 graus. Na segunda, o dia também será ensolarado, com temperaturas que variam dos 19 aos 30. Na terça, as temperaturas se elevam e podem ultrapassar os 32 graus. Enquanto na quarta-feira, o tempo volta a ficar instável, com mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Tupãssi, as condições climáticas seguem o mesmo ritmo nesse domingo, assim como no começo da semana. Hoje, os termômetros registram máxima de 27, temperatura agradável ao longo do dia, e o mesmo clima ameno continua amanhã, com mínima de 16 e máxima de 29 graus. O sol esquenta o dia na terça, com mínima de 18 e máxima de 31, e o tempo volta a ficar nublado na quarta, mas ainda com temperatura elevada, que pode atingir os 32 graus em Tupãssi. Depois do intervalo, o Congresso em São Paulo debate a sustentabilidade no agronegócio. Mulheres são as protagonistas do evento. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Cascavel e Toledo. Faça parte. Juntos realizamos. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Em um dos episódios do Agrocast FAG dessa semana, recebemos a equipe do Sicredi para uma conversa sobre o impacto do agro no cenário econômico. Um dos assuntos foi a taxa de juros, que tem relação direta com os custos de produção. Dá uma olhada nesse trecho. Eu acho que é interessante a gente conversar com a equipe Sicredi aqui sobre
os problemas também, né? Isso A gente aí. tem que focar, claro, em enfatizar as questões, mas falar que o produtor rural enfrenta muitos desafios em todos esses sentidos para realizar uma gestão muito bem feita. E aí a gente começa na introdução, falando com o Christian, sobre a questão do cenário da inflação hoje nacional. De que maneira a gente consegue ter essa visão de como a preocupação em relação à inflação vai ter influência no mercado global, impactar diretamente também nas atividades aqui rurais? A gente pode dizer hoje que não só a nível nacional, mas a nível global, a inflação é a principal preocupação de todos os mercados, de todas as economias. Fruto do quê? Fruto de pandemia e fruto de guerra na Ucrânia, né? A gente até não tem necessidade de entrar tanto nos detalhes desses dois movimentos, mas a gente pode com certeza afirmar que esses dois episódios eles bagunçaram economicamente o mundo. Se a gente olhar, por exemplo, para países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, enfrentaram, especialmente no ano passado, a principal inflação dos últimos 40 anos. São países que estão acostumados com inflação zero. E, de repente, vamos olhar para a principal economia do mundo, 9% ao ano. É muita coisa. Talvez, olhando para o Brasil, 9% não seja tanto, porque, historicamente, a gente já está um pouco acostumado, calejado com esse movimento. Ou seja, a gente tem hoje uma necessidade, especialmente pelos bancos centrais do mundo todo, né, de ter que subir juros, que é o remédio amargo, para poder controlar a inflação que realmente perdeu um pouco o controle. Houve uma melhora, a gente pode olhar, por exemplo, então, para Estados Unidos, de 9, que foi o pico, hoje a gente está falando de 4, né, reduziu bem, só que a meta de um país, por exemplo, desenvolvido é 2. Ou seja, ainda tem uma longa estrada pela frente, né? A gente acredita muito que os juros, especialmente em economias desenvolvidas, vão permanecer altos por bastante tempo. E isso acaba afetando, né, o próprio crescimento das economias, porque juros altos significa esfriamento da economia, da atividade econômica. E a gente falou aí sobre os juros nos Estados Unidos. Eles também podem interferir no ciclo aí, na queda da Selic, que para nós aqui é uma das principais, né? O tema hoje, queda de juros no Brasil, talvez seja o principal preocupação no mercado local, né? Até onde vai esse ciclo de queda de juros? E aí, quando a gente olha para a principal economia, tem uma ligação direta. Porque se eu estou dizendo que a maior economia do mundo ainda enfrenta uma inflação resiliente, está girando o dobro da sua meta, e que a tendência natural é ela permanecer com juros altos por bastante tempo, a gente pode ter um movimento, e já está acontecendo, de fuga de capitais, de evasão de recursos. Brasil mesmo, a nossa Bolsa de Valores, de agosto para cá, foram aproximadamente 30 bilhões de reais que saíram, né, alocados ali em Brasil, para comprar títulos públicos americanos, que estão no melhor patamar dos últimos 15 anos. Então, eu tenho a maior economia do mundo, selo de boa pagadora, né, tem uma credibilidade fantástica a nível global, no melhor patamar de juros dos últimos 15 anos, quer dizer, fica muito atrativo, né, o investidor do mundo mandar dinheiro para lá. E o que isso impacta no Brasil? Que se eu tenho uma oferta menor de dinheiro do estrangeiro, se tem menos dólar circulando no país, automaticamente isso vai bater na inflação. Tem muita coisa no Brasil atrelada a dólar e, consequentemente, pode frear a velocidade com que os juros podem cair no Brasil. De repente, o cenário base que está lá projetado, ele pode não acontecer. Entre os dias 25 e 26 de outubro foi realizado em São Paulo o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. A 8ª edição reuniu cerca de 3.000 profissionais conectadas com os setores produtivos, direta e indiretamente, tanto dentro como fora da porteira. Eu e a Isa estivemos lá e mostramos agora para você um pouco de como foi esse evento. Unir conhecimento à prática para gerar mais produtividade no campo. A programação do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio contou com arenas de palestras, painéis com temas como segurança alimentar e ambiental e o papel das mulheres do agro como líderes conscientes da necessidade de diálogo e aperfeiçoamento dessas bases. O evento é marcado por uma série de mesas redondas que debatem temas fundamentais para o agro atual. Um deles é esse que está sendo realizado agora, que é como dobrar o agro de tamanho
com sustentabilidade. Essa é uma das propostas que as congressistas estão acompanhando aqui. A presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Silvia Masruá, e a diretora da Escola Superior de Agricultura, a ESALC, da USP, Thaís Vieira, participaram do debate. Durante o evento, nós também acompanhamos a premiação da Bayer, valorizando produtoras rurais de pequeno, médio e grande porte. A gente tem que sempre estar focado no que o cliente quer da gente. Então não adianta eu fazer o meu café e sair oferecendo para o cliente como se fosse o melhor café do mundo. Eu tenho que entender, ver o que o cliente quer para eu tentar trazer isso na propriedade e produzir de acordo com a demanda dele. Então, a pegada de carbono, a questão da mudança climática, aquecimento global. Então, a gente tem que estar sempre antenado nisso. É uma demanda do mundo todo e a gente tem que correr atrás de ferramentas, de tecnologia para estar aplicando isso no nosso dia a dia como ferramenta de gestão para poder alcançar esses mercados e também ter mais rentabilidade, receber prêmios, a rastreabilidade, a certificação agrícola. Nós somos uma fazenda certificada Rainforest Alliance, então ela nos guiou ao longo de todos esses anos, nos deu toda a linha de trabalhar tanto a parte técnica, agrícola, como a parte social, como a parte ambiental. A importância de um manejo que proporcione bem-estar aos animais e reforce a segurança de quem realiza a criação também foi destaque no evento. Esse espaço, por exemplo, apresentou um estilo alternativo para a contenção de bovinos. O manejo com o gado parte do entendimento de como que esse animal funciona biologicamente, como que ele enxerga, como que ele ouve, o que incomoda. Então, desde a década de 90, a gente começou a entender que o boi é nosso usuário dos equipamentos também, e a gente foi modificando os equipamentos para prover um manejo mais seguro para esse animal e para as pessoas também que estão manejando. Nesse segundo dia de evento, a gente vai continuar acompanhando as apresentações, tanto aqui na Arena Central, como nos painéis que estão acontecendo simultaneamente, trazendo informações, novas técnicas de manejo, resultados já levantados com muita pesquisa por diferentes institutos. Mas o que a gente tem achado mais interessante aqui no Congresso é como as mulheres têm trocado informações falando das diferentes atividades agropecuárias. Elas também nos relataram de como funciona o dia a dia delas nas propriedades, tanto as profissionais que atuam na assistência técnica, como as produtoras rurais, as agricultoras mesmo. Para mim, esse ano eu levo de bacana e me instiga a estar voltando é o fato dessa troca de experiências. Eu gosto de conhecer pessoas, conhecer histórias diferentes, conhecer como eu faço parte desse mundo de verdade, né? Eu estou realmente inserida no agronegócio. Eu quero conhecer, eu quero ouvir, de repente, por que não trazer um manejo que o clima se parece muito talvez com o da minha região e eu trazer aquele manejo para minha propriedade, para minha fazenda, né? Então, assim, o mais bacana, né, fora os painéis, que algumas coisas se encaixam naquilo que eu estaria procurando de repente ouvir, mas fora isso, eu acho que assim, essa troca de experiências com outras produtoras, com pessoas de outros locais, cara, é sensacional. Isso é uma bagagem imensa para mim. Essa foi a nossa participação no Congresso Nacional das Mulheres do Agro. E aqui nós vimos as atualizações dos diferentes setores, como pecuária, horticultura e produção de grãos, além de acompanhar as histórias de mulheres que estão à frente de sua propriedade na gestão. Esses foram os destaques da 8ª edição. Até o próximo evento. Interessante, né? Nós agradecemos a todas as produtoras rurais, as pesquisadoras, representantes de empresas e a equipe da organização pela troca de conhecimentos e informações dos diversos setores produtivos que movimentam a agropecuária nacional. Realmente foi um momento muito especial para nós. E agora vamos acompanhar os preços no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 224. O quilo do suíno, R$ 6 e o quilo do frango, R$ 4,07.
E agora eu quero reforçar o convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube. Acompanhe por meio desse QR Code que está na tela ou também escreva na barra de pesquisa mesmo, youtube.com/agrofag. Essa aqui é a nossa página inicial do YouTube e você pode acompanhar todos os conteúdos a hora que você quiser. Professor, além dos conteúdos que nós exibimos na KTV, estão aqui todos os vídeos disponíveis para assistir na hora que quiserem, né? Ótimo lugar de pesquisa. Isso mesmo, o YouTube como uma ferramenta de pesquisa e todos os nossos vídeos publicados. Reforço o convite também para conhecerem o nosso Agrocast Fag com conteúdos de diversas áreas aí para você ficar bem informado sobre os conteúdos do agronegócio mais atuais. Além do canal do YouTube, eu quero deixar aqui a sugestão para você conhecer também as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok e Facebook. Se você quiser indicar algum conteúdo para aparecer aqui no Agrofag, mande a sua sugestão no nosso WhatsApp, nosso número 4533213970. A nossa equipe vai gostar de receber a sua sugestão de reportagem ou também uma foto, um vídeo aí da sua propriedade rural ou alguma dúvida que você tenha. E agora vamos conferir algumas indicações das redes sociais. A gente começa falando, olha só, de um curso. Curso sobre batata doce da produção de mudas após colheita. Quem vai realizar esse curso é a Embrapa. Então, olha só, esse curso é destinado a produtores rurais, profissionais da área, estudantes e demais interessados. Para fazer a sua inscrição, basta acessar esse QR Code que está na tela ou também o site da Embrapa. Outra indicação, olha só, também da Embrapa, tratamento de digestão para remoção ou recuperação de nutrientes. Essa capacitação é destinada aos engenheiros da área de gestão e tratamento de efluentes, agentes de ATER e gestores ambientais de agroindústrias e cooperativas de todos os estados do Brasil. Então é isso. Olha só, esse curso é online, são 40 horas, o período de realização a partir da inscrição são 60 dias. Mais informações tem um e-mail para contato, cnpsa.ead@embrapa.br. A gente também traz uma indicação aqui do oeste do Paraná, lá em Foz do Iguaçu, entre os dias 7 a 9, na terça e até a quinta, né, da próxima semana, professor? Sim. Vai acontecer a Porc Expo Latam 2023, um grande evento aí que vai tratar do mercado da suinocultura, o que está em evidência, impulsionar a sua carreira aí, né, na produção de suínos e também investir em conhecimento, estar à frente dos demais concorrentes, né? Essas são as indicações do curso. O telefone para contato, olha só, está na tela para você ligar e falar aí com os profissionais da Porc Expo Latam 2023 ou também no e-mail flavia@porcexpo.com.br. Fica aí a indicação então para a área de produção de suínos. Também curso do Senar aqui, implantação e utilização da palma forrageira. Domine o cultivo da palma forrageira e proporcione uma nutrição de alta qualidade para o seu gado, aumentando a produtividade no campo. Então, esse curso vai acontecer no dia 10 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Sua inscrição pode ser feita por meio desse QR Code que está na tela. Dá uma olhada. Além disso, temos também 6º Fórum PNFA Mato Grosso do Sul, Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Vai acontecer no dia 22 de novembro, a partir da 1 hora da tarde até às 5h30. Esse é um evento que vai acontecer aí em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e o Senar. Você pode fazer sua inscrição e participar desse evento que é híbrido, né? Tanto online quanto presencial. Temos mais uma indicação aí, agora da cidade de Toledo, é a 14ª Mostra Técnica, lá do Colégio Estadual, né? Que vai acontecer aí nos dias 28 e 29 desse mês, a partir das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde. Professor, esse é um evento importante lá para o Colégio Estadual, porque a gente vê como os alunos interagem com as diversas áreas de produção e é muito bacana. É um evento muito especial deles. Realmente. E vai aí ter a participação de setores como a agropecuária, horticultura, entre outros. A gente consegue ver na foto ali a horta mandala também, é bem bacana. Fica o convite aí. O telefone para contato, 459-9957-0156, para você saber mais informações sobre esse evento. Também temos aí operação e manutenção de tratores agrícolas, é um curso NR 3112. Informações, tem o telefone na tela, 459-9972-3959. Para acompanhar também
A gente vê aí nos nossos arquivos do Instagram, né, a Andressa De Conte, que é acadêmica de agronomia, mostrando aí a produção de morangos das estufas, né, aqui da Fazenda Escola. Uma delícia. Quem que não gosta de um morango fresquinho? E parabéns a toda a equipe da Fazenda Escola por essa produção. E outra foto agora de grandes culturas que a gente recebeu nessa semana do Geraldo Teixeira. Olha só, esses raios solares na plantação de trigo aí durante a colheita, né, professor? Que bonita essa imagem, a gente consegue acompanhar. Muito linda, muito linda. Lindo demais. Temos outra também que ele enviou. Olha só, que fotão. O nascer do sol, não sei se é nascer ou pôr do sol, né? Mas em destaque aí para o trigo. Ótima essa foto, ficou muito legal, realmente. Expert em fotos. Expert. Além aí de acadêmico de agronomia, também está expert em fotos. Muito bem, obrigado por enviar essas imagens. E é com essa que a gente encerra a nossa programação de redes sociais de hoje. Professor, te vejo na semana que vem, continuando aí o mês de novembro com muita informação. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê domingo que vem.